Um, Tá dois, certo. três e já! Bom dia, pessoal. Nós somos o CIERE, que é um conselho estudantil da Universidade Paulista, e hoje nós iremos entrevistar a professora doutora Fabiana de Oliveira, que ela é graduanda em Relações Internacionais pela Unip, doutora e mestre em Ciências da Integração da América Latina pelo PROLAN, da USP, e desde 2015 ela é professora da Universidade Paulista. Hoje nós vamos conversar sobre o tema Relações Internacionais e Intercâmbio. Fabi, se você puder, você pode se apresentar um pouquinho para a gente, contar mais ou menos como Claro. foi a sua organização, como você escolheu os seus destinos, se você utilizou alguma agência ou se foi sozinha, como que aconteceu sua primeira experiência fora do país? Claro. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer pelo convite de vocês, por essa iniciativa muito bacana do CIERE. É muito legal ver os estudantes de Relações Internacionais se organizando para produzir mais conteúdo e compartilhar mais informação com os alunos. Então, fico super contente de participar desse esforço aqui com vocês. Bom, então, Cássia, obrigada, você já fez aí um resumo aí do meu currículo. Então é isso, eu fui aluna de RI da Unip, né, da turma de 2008, foi uma das primeiras turmas de RI. Quando eu entrei, a primeira turma estava se formando, de fato, né? E eu me formei em 2012, em 2015, o Bom Filho a casa retorna, então voltei para dar aula, né, na Unip, no curso de RI. Então, tive a feliz experiência em 2012 de experimentar um intercâmbio com uma bolsa do Santander Universidades. Então, vou comentar aqui, compartilhar um pouquinho do que foi essa minha experiência com vocês, porque eu realmente acredito muito que intercâmbios mudam vida. Então, se vocês tiverem a oportunidade, se puderem, se candidatem para as vagas, viajem, desbravem o mundo, porque realmente precisam voltar outras pessoas. Então, eu fico muito contente de compartilhar a experiência aqui. Ai, fantástico. Então, vamos lá. Assim, na sua experiência fora, quais países você visitou pelos programas que você fez de intercâmbio? Acho que tanto para a graduação quanto para o mestrado e doutorado, caso você tenha utilizado algum. E, assim, qual foi a sua maior diferença no método de ensino das universidades brasileiras e nas universidades de fora do país? Assim, foram as coisas que mais te causaram, assim, um choque dentro da universidade? Certo. Bom, eu acho que eu tive 3 experiências propriamente ditas de intercâmbio. A primeira foi durante a graduação, né? Que então eu tive a Bolsa Santander Universidades e fui para o México, para uma universidade chamada Instituto Tecnológico de Monterrey, que é uma das melhores universidades do México, uma universidade privada. Depois, no mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio. Não foi exatamente intercâmbio. Bom, eu fui para a Argentina para fazer pesquisa. Fiquei 2 semanas e tal. Então, também tive financiamento por parte da universidade. Tem aqui os vídeos externos. Tive financiamento para fazer as entrevistas e tudo mais, no contexto do mestrado. Então ali em 2014, e depois, durante o doutorado, eu fiz o que a gente chama de doutorado sanduíche, que é quando você faz uma parte da sua formação do doutorado ou da sua pesquisa em um outro país. Então, nessa ocasião, eu fui para a França e fiquei 1 ano na França. Então, essas foram as experiências que eu tive, que eu acho que ia para encaixar mais aí nessa ideia de intercâmbio. No México, assim, acho que sim, essa experiência do México e a da França foram as mais assim de sala de aula mesmo e tal, que deu para perceber as diferenças. No México, acho que a primeira coisa é que eu esperava que a universidade lá fosse mais parecida com a experiência que eu tinha no Brasil. Então, por exemplo, eu fiquei muito surpresa com chegar, me matricular na disciplina, chegar para assistir aula. Aí, de repente, o professor falava alguma coisa, eu não estava propriamente de acordo com aquilo que o professor estava falando. Muitas vezes, eu tinha, por exemplo, um professor de economia internacional que tinha muita admiração pelo Brasil, achava fenomenal o que estava acontecendo com o Brasil em 2012. E aí, às vezes, ele fazia uns comentários que eu achava que não eram tão, assim, alinhados com o que efetivamente estava acontecendo aqui. E aí eu ia fazer
fazia um comentário, mas eu fui percebendo que eu era a única da sala que eventualmente levantava a mão para fazer comentários em cima do que o professor estava falando. E depois, um dia, numa festa que os meus colegas me convidaram, eles falaram, olha, a gente acha isso bem estranho, porque ninguém faz isso aqui. Ninguém pergunta, ninguém interrompe. Não, a gente não faz isso, né? Nossa! Então, eu fiquei super constrangida. Porque Nossa, porque a então é muito imagem que eu aquela coisa passava do era a imagem detentor do de... conhecimento, né, para o professor, e não, tipo, uma troca. Aqui é muito isso, né, nas universidades brasileiras. Exatamente, exatamente. Aqui, assim, eu converso com os meus colegas professores, todo mundo adora uma sala de aula que o desafie, uma sala de aula que coloque pergunta difícil. Todo mundo gosta disso. Quando você entra na sala e você fala lá por 3 horas, ninguém tem uma pergunta, um comentário, você sai se perguntando o que aconteceu. Então, para mim, aquilo era o normal, porque era essa minha experiência na universidade aqui no Brasil, era essa minha experiência na Unip. Todo mundo fazia comentário, discordava eventualmente do professor. O espaço era muito livre para discussão na sala de aula, né? Lá não. E aí os meus colegas falaram, no início a gente não gostava muito de você, porque você parecia que você estava só querendo aparecer. Mas depois a gente pensou, bom, deve ser de outro jeito no país dela. E aí eu fiquei muito assustada com isso, porque eu pensei, nossa, mas o México ele é tão próximo culturalmente do Brasil, eu não estava, né? Que a experiência em sala de aula fosse tão diferente. Sim, e eles também tinham regras mais duras com o horário. Então, na Unip, por exemplo, isso nunca aconteceu. Todo mundo, eventualmente, mora longe, você vem do trabalho, pega trânsito em São Paulo, é o cotidiano. Então, se você não chega às 7h10, nenhum professor vai dizer, não, você não pode entrar porque são 7h15. Mas lá no México, se desse o horário da aula e você não estivesse já sentado nas carteiras, você não podia entrar para assistir a aula. Você não era autorizado. Nossa, bem intenso. E aí, conta pra gente como é que foi sua experiência no doutorado na França. Assim, de sala de aula mesmo, o método de ensino, quais as diferenças que Na você França notou? já era... Na França já era o oposto, já era a situação oposta. As salas de aula elas eram bem menores, também pelo fato de que aí já era no nível de pós-graduação, as turmas de pós-graduação são bem menores mesmo. Só que na França, assim, eles veem no mestrado como uma continuidade da graduação. É muito normal você terminar a graduação e você imediatamente já emenda o mestrado. E aí o mestrado é rapidinho, dura 1 ano. Então, é comum que eles tenham graduações de 3 anos e o mestrado de 1 ano. No final, no mesmo período em que a gente cursa a nossa graduação, eles cursam a graduação e o mestrado. Então, as disciplinas com o mestrado, eles eram, na verdade, assim que pra gente, né? Era um pessoal bem mais jovem, e é isso, as turmas eram pequenas, falavam muito, esquisita, que era... Os professores, eles tinham uma tendência não todos, mas tinham alguns professores que eles vinham com o computador e aí eles abriam um documento no computador e começavam a ler. E aquilo ali era aula expositiva. Então, eles escreviam um texto no Word, sei lá, e aí eles liam aquilo. E a parte expositiva da aula era essa leitura que o professor fazia. E depois a gente abria para o debate e tal, para discussão na sala. Então, isso para mim era muito esquisito, porque eu também não estava acostumada com a ideia de que um professor vai falar por 40 minutos, 50 minutos, sem ser interrompido. E que ele não vai tentar produzir ali a relação a partir da... Sei lá, ele tem uns pontos de apoio, mas não, essa coisa do professor ficar lendo e aí ele não tem nenhum contato visual com os alunos, eu achava isso muito esquisito. Não eram todos os professores, mas alguns faziam isso. Então, esse foi o outro lado. Mas, de uma forma geral, você tem uma sala de aula mais empoderada. Assim, os alunos, era permitido que os alunos fossem mais questionadores. Também tinha muito controle com o horário. Ninguém ia te impedir de entrar na sala de aula se você chegasse atrasado, mas todo mundo ia te olhar feio. Então, era um controle meio dos alunos, né? Os professores não faziam controle, mas os alunos já faziam isso. Os próprios alunos, exato.
Aí tem umas outras perguntas aqui que a gente abriu para as pessoas fazerem, que foi mais ou menos assim, a maior parte das dúvidas eram que tipo de visto que você utilizou, se em algumas dessas experiências você conseguiu ter algum visto que te possibilitasse trabalho, e acho que quais as experiências que você aprendeu durante esses períodos que você esteve fora do Brasil, que você mais gostou e quais você não gostou? Cássia? Oi, você tá me ouvindo? Ah, desculpa, então acho que travou. Desculpa. Ah, tá. Então, vamos lá, eu posso voltar à pergunta? Sim, por favor. Eu só escutei quando você perguntou que tipo de visto. Isso, qual tipo de visto que você utilizou? Se houve algum visto que te possibilitou trabalhar lá? E também quais as experiências assim que você achou mais marcante estudando fora, que você mais gostou e quais você não gostou? Oi, você tá me escutando, Fabi? Novamente, eu vou tentar trocar de lugar. O problema é a minha conexão. Eu vou vir aqui para a sala. Ah, tá. Não, não tem Vamos ver problema. se agora melhora. Vamos. Pronto. Então, você perguntou qual tipo de visto e se tinha algum visto que me permitia trabalhar. Isso. Tá, certo. Então, Oi, Fabi, eu acho que parou a sua conexão. Tá me ouvindo ou não? solicitar um visto de estudante, porque eram 6 meses, né? Fabi, desculpa, tem É, como você voltar a sua resposta do começo? Porque travou bem na hora. Eu tá não sei bom. se foi a minha internet ou se foi a sua internet. Ah, perfeito, desculpa. Não, claro, eu volto Não, sim. desculpa mesmo, sério. Que isso? Não, se a gente depender dessas conexões, Então, mas. Não, mas sem problemas. O que eu comentei é que, assim, na vez em que eu fui para a Argentina, eu não precisei de visto, porque eram só 2 semanas, e aí a Argentina está no Mercosul, né? Então, você pode ir para a Argentina por menos de 3 meses com um RG normal, com menos de 10 anos de emissão, tudo certo. E aí foi assim que eu fui. Então, naturalmente, né, eram só 2 semanas, também não podia trabalhar, nada do tipo. No caso do México, eu tive que solicitar um visto de estudante porque eu fui para lá para ficar 6 meses. Então, o procedimento foi bastante simples. Eu tinha a carta do Santander Universidades, confirmando que eu tinha bolsa, eu tinha a carta de aceite da universidade no México. Então, eu só juntei esses documentos, o passaporte, paguei uma taxa, né? Fui até o consulado do México, paguei uma taxa, foi tudo muito rápido e consegui o visto. Esse visto me permitia estudar, mas não trabalhar, né? Então, estava, né, não podia trabalhar lá no México. No caso, depois para a França, eu também fui com visto de estudante, mas ali eu tinha a opção também de pedir um visto de pesquisadora. Eu preferi o visto de estudante porque, além de ser mais barato, ele era menos burocrático e ele também me permitia ter acesso a alguns serviços específicos lá na França. Então, por exemplo, nas cidades em que você tem vários campos universitários, lá é muito comum que eles tenham restaurantes universitários, em que tem café da manhã, almoço, jantar, tudo a preço muito, 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 muito baixo. E também, sei lá, você pode ter desconto para várias coisas, para ir em museu, esse tipo de coisa. E aí, com visto de pesquisador, eu não ia ter nada disso, né? Então, eu pedi o visto de estudante. Também foi tudo muito simples. Outra vez, carta de aceite da universidade, a carta da agência de fomento, que era a CAPES, né? Uma agência ligada ao Ministério da Educação, que ia financiar, né, esse meu período de pesquisa lá. Então, com esses documentos, também paguei uma taxa, recebi o visto. A diferença é que na França, com o visto de estudante, você pode trabalhar. Então, como eu ia para ficar 1 ano, esse visto me permitia trabalhar. Eu acabei não, porque eu estava fazendo a pesquisa, além das aulas, eu tinha aula normal, fazia as aulas de francês e fazia pesquisa. Então, acabei não trabalhando, mas poderia se quisesse. Ah, Então, entendi. então, tudo depende muito do país, do período que você vai ficar. E aí pode ser que você
que você possa trabalhar com visto de estudante, pode ser que não. Então depende. Entendi. Ah, legal, muito obrigada. Tem mais umas duas perguntinhas, eu acho, aqui. Então, vamos lá. Eu queria saber, assim, quais as experiências que você aprendeu durante esse período fora do país que você, assim, mais gostou e que mais te mudou como pessoa, e também quais as que você não gostou e que foi, tipo, um mico e você já deu aquela travada, assim, e falou, nossa, não dá pra mim mais. Isso daqui eu não gostei de jeito nenhum. Nossa, deixa eu ver. Bom, do que eu mais gostei, isso é fácil, né? Porque essa questão da ampliação dos horizontes, a oportunidade de poder colocar tudo em perspectiva, sabe? Uhum. Então, por exemplo, eu estava aqui no Brasil em 2012 e como todos os brasileiros, eu fazia uma série de reclamações, por exemplo, com respeito a coisas como o SUS, como as escolas públicas. Eu reclamava muito dos serviços públicos no Brasil. E aí, quando eu cheguei no México, eu descobri o que é uma sociedade com estado pequeno. E aí, e aí assim, descobri na prática o que era, assim, porque é isso, de você ficar doente, você vai no hospital público e aí te perguntam, não perguntam o que você está sentindo, perguntam como que você vai pagar, se vai ser com dinheiro ou com cartão. E aí você conhece pessoas e as pessoas te falam, é que eu tenho 6 filhos e só consigo mandar 3 deles para a escola porque tem que pagar a anualidade e aí eu não tenho dinheiro para pagar a anualidade para todos eles. Então vão só 3 para a escola e aí esses 3 quando voltam para casa ensinam o que aprenderam para os irmãos. Outras pessoas que ficavam doentes eram atendidas em farmácias. Tinha uma espécie de médico dentro das farmácias que cobrava mais barato do que os médicos nas clínicas. Então, esse tipo de coisa me fez colocar o Brasil em perspectiva, me fez entender que a gente tem uma série de problemas, mas que a gente também tem coisas das quais, assim, se orgulhar, assim, que eu acho que são símbolos de um processo civilizatório, talvez, assim. Assim, eu acho que o fato de que você não deixa ninguém sei lá, morrer sem um atendimento básico de saúde, eu acho que é algo do qual a gente tem que se orgulhar. O fato de que a gente não tem nenhuma criança que não vá para a escola porque não tem dinheiro para pagar, eu acho que é algo do que a gente tem que se orgulhar. Então, isso para mim foi ótimo. Óbvio também a questão dos amigos que eu fiz, então, no México, por exemplo, fiz amigos que estão na minha vida até hoje, na França também, então assim, isso é simplesmente fantástico. Também é por causa deles que eu tenho a oportunidade de continuar praticando o idioma, então também a Melhor parte. possibilidade, sim, então a possibilidade de não esquecer, né? Você aprende um idioma, depois você não esquecer, então isso é ótimo, assim. Realmente foi muito bacana. Esses aspectos foram maravilhosos. Eu acho que eu cresci muito também porque eu nunca tinha, aqui em São Paulo, até hoje, né? Eu moro com a minha família, né? Assim, aqui no Brasil eu nunca tinha tido a experiência de morar sozinha, de ter que resolver todos os meus problemas sozinha, assim, né? E tal, sem contar com a ajuda de alguém da família. E tanto no México quanto na França, eu sinto que eu amadureci bastante nesse aspecto, né? De sei lá, ter que procurar casa sozinho, no lugar em que você não conhece ninguém, em que você não fala o idioma direito, esse tipo de coisa. Agora, os aspectos negativos, deixa eu pensar. Ai, eu acho que tem sempre um pouco de choque cultural. Tem sempre um pouco, né? Então, no México foi menos, mas ainda assim, eu tinha, por exemplo, muita dificuldade com a comida no México. Quem me conhece sabe que eu sou terrível com comida. Tenho muita dificuldade para provar coisas novas, assim, é bem difícil. E a comida mexicana assim, a gente tem restaurantes mexicanos aqui no Brasil, eu acho que talvez até nos últimos anos eles tenham melhorado, assim, melhorado no sentido de que parecem mais a comida mexicana de verdade e não a comida do Texas. Mas para mim era muito esquisito isso, assim, o pessoal comer feijão no café da manhã, comiam muito milho, para onde você ia tinha cheiro de milho, e eu gostava de milho, mas depois eu não aguentava mais ver milho na minha frente. Então eu acho que no México foi a questão da comida,
Também, assim, no início me preocupava um pouco a questão da violência, mas eu tive a oportunidade de ir para uma cidade menor, era uma cidade estudantil, era muito tranquilo, né? Querétaro, era muito tranquilo, então era um lugar assim que eu não tinha muito medo de andar sozinha à noite na rua. Todo mundo me alertava mais sobre a questão dos táxis, né? Me falavam, não pega um táxi na rua porque os taxistas fazem sequestro relâmpago. Então, tinha umas coisas assim. Mas foi muito tranquilo, foram 6 meses assim que nunca aconteceu nada, nada, absolutamente nada, e a maior parte do tempo eu me senti bem segura. Mas antes de ir, isso me deixou preocupada um pouco. Sim, isso em Querétaro. E aí, quando tinha as férias ou tinha feriado e eu viajava para algum outro estado, aí eu via que realmente aquilo ali era um país em guerra. Então, você via os militares por todos os lados, fortemente armados, na lógica daquela guerra contra as drogas, né? E eu lembro de ter ido num aniversário num estado que se chamava Michoacán, e eu adorei a capital desse estado, achei tudo lindo. E quando voltei para Querétaro, eu comentei com os meus colegas que tinham estado em Michoacán no final de semana, eles me disseram, mas como? Você não viu nos jornais? Amanheceram corpos pendurados numa ponte lá e tal. Então, tinha essas coisas. Chocada. Sim, 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 sim. Porque no início eu pensava, mas sei lá, eu sou brasileira, sou de São Paulo, tô acostumada, mas não necessariamente. Na França, não tinha tanto esse problema da violência, óbvio, não é que é um paraíso, mas é, é, você não sente tanto o risco de sofrer com uma violência urbana, né, como eventualmente você sente em outros lugares. Então isso me deixava um pouco mais tranquila, mas eu acho que lá a questão da temperatura, a questão do clima era difícil, assim, eu cheguei no verão, no final do verão, e quando as temperaturas foram caindo, assim, aquela coisa de que você não pode abrir a janela, não sei, você fica muito tempo sem poder sair de casa, ou sai, mas você sai e não aguenta ficar muito tempo fora, já quer entrar em um lugar fechado, então ali, assim, novembro, final de novembro, eu comecei a me sentir bem mal, comecei a sentir saudade de casa, saudade do calor, mas depois passou também, depois passou porque aí eu conheci mais pessoas, chegou um grupo novo de brasileiros que também iam fazer o doutorado de sanduíche, e aí a gente começou a fazer mais coisas em casa, então assim, se do lado de fora estava frio, com os amigos a gente se sentia aquecido, então passou um pouco. E eu acho que a questão de que os franceses eles podem ser um pouco duros se você não fala o idioma. Então eu comecei a me sentir mais integrada, não sei se é essa a palavra, mas eu comecei a me sentir um pouco melhor, um pouco mais assim, tipo, ok, nesse momento eu pertenço a esse lugar, depois que eu consegui começar a me comunicar em francês. Porque no início era um pouco difícil, eles realmente não fazem muito esforço para falar outro idioma, então era isso, assim. Acho que a questão do idioma na França, eu acho que pegou um pouco mais. No México, Ai, não. No México, no todo México mundo vai não. tentar falar portunhol. Todo mundo vai enrolar É, junto. Bem legal. sim. A gente tem uma outra pergunta, assim. Durante esse Uhum. período que você teve fora, estava acontecendo algum tipo de turbulência econômica ou política aqui no Brasil? E, assim, como que foram as perguntas? Qual que foi a reação e a visão internacional perante esses fatos que estavam acontecendo aqui? Tá. Em 2012, estava tudo ok aqui no Brasil, né? Tava tudo certo. Então, assim, o Brasil era o país modelo, a economia estava crescendo super bem, os indicadores sociais do Brasil tinham melhorado muito. O Lula tinha acabado de terminar o segundo mandato dele com uma aprovação altíssima. Na América Latina, a popularidade do Lula era incrível. Então, assim, mesmo as pessoas que eu conheço, assim, os meus professores na universidade em que eu estava lá no México, eles tinham um perfil mais liberal, os meus colegas também, todo mundo admirava muito o Lula e aí eles, o tempo todo eles usavam o Brasil como exemplo. Esse era o ponto. O tempo todo eles usavam o Brasil como exemplo. Até, por exemplo, eu fazia uma disciplina de política externa mexicana e dava para ver assim
o sofrimento, não sei se sofrimento, mas o constrangimento dos mexicanos, quando eles percebiam, né, os alunos, quando eles percebiam que eles tiveram até a década de 60 muita autonomia com respeito aos Estados Unidos. E depois mudou, depois eles passaram a ter um alinhamento maior. E aí eles falavam, mas por que o Brasil consegue ter autonomia e a gente não consegue, né? Por que eles conseguem enfrentar os Estados Unidos em algumas posições e a gente não? Eles conseguem defender reformas nas organizações internacionais e a gente não consegue? Então, nesse momento, o Brasil ele era visto como um modelo, mesmo pelo México. Agora, em 2017, que foi quando eu estava na França, a situação já era completamente diferente, tinha acabado de acontecer o processo de impeachment da Dilma. Então, assim, e os franceses, eles se informam muito, eu fiquei muito surpresa com isso, eles se informam muito sobre o que acontece no Brasil. Então, de repente, assim, eu ia numa aula de biodança, as pessoas percebiam que eu era brasileira e já me perguntavam o que aconteceu com a Marielle. Nem eu sabia direito, sabe? Mas eles já, né, já sabiam e já estavam curiosos por detalhes. Então, essa fase, esse momento foi mais difícil, porque tinham algumas pessoas que queriam saber mais sobre a questão da corrupção. Essas pessoas se sentiam muito decepcionadas com a esquerda brasileira, com o PT, achavam que a Lava Jato realmente assim tinha feito um trabalho imparcial e correto e tudo mais. Então tinha uma galera que estava muito preocupada com essa questão de que tudo que tinha sido visto no Brasil, né, nos 10 anos anteriores era uma ilusão, que na verdade o que a gente teve foi só corrupção. E teve as outras pessoas que estavam muito preocupadas com a questão da manutenção da ordem democrática, com a questão da legitimidade do governo Temer, não viam o Temer como o governo Temer como um governo legítimo. Também começaram a ficar mais fortes as denúncias internacionais sobre questões de direitos humanos envolvendo comunidades indígenas. Aquela intervenção militar também que o Temer autorizou no Rio de Janeiro também repercutiu super mal. Então, assim, foram duas experiências completamente opostas. Porque eu deixei de ser a estrangeira que tinha que comentar o que a gente estava fazendo para dar tão certo, para ser a estrangeira que tinha que explicar o que a gente estava fazendo para dar tão errado. Então, eu vivi esses dois momentos, assim, completamente diferentes. Nossa, deve ter sido bem intenso, né? Passar desses dois polos de país crescendo, estudando super certo para, né, algumas coisas, várias coisas dando errado. Esses movimentos, assim, chegaram a te atrapalhar em alguma coisa ou mudar a forma como as pessoas trataram você? Assim, então, eram só explicações, assim, que eles queriam entender realmente o que estava acontecendo. Exato. Estavam todos sempre muito curiosos. Eles sabiam também que as notícias chegavam polarizadas para eles, porque também na França eles têm dois grandes jornais, o Le Figaro e o Le Monde. O Le Figaro é um jornal mais de direita, um pouco mais conservador. O Le Monde é um jornal um pouco mais de esquerda, um pouco mais progressista. Então, quando as notícias chegavam pelo Le Figaro, elas chegavam muito enfocadas nessa questão das denúncias contra o ex-presidente Lula, da própria prisão do ex-presidente Lula, esse tipo de coisa. E quando chegavam pelo lado do Le Monde, chegavam muito enfocadas na questão das denúncias sobre, sei lá, como que eu posso dizer, processos indevidos que talvez tivessem ocorrido no processo de impeachment da Dilma, ou denúncias contra direitos humanos, ou perseguição política, ou inclusive, né, assassinato de figuras políticas, como aconteceu com a Marielle. Então, as coisas chegavam também polarizadas lá. Então, as pessoas, elas sabiam que não estavam recebendo toda a informação e aí ficavam curiosas e queriam saber. Mas nunca senti que me tratavam diferente por causa disso. Não, só ficavam mais curiosos. Eu acho que é isso. Entendi. Você quer comentar mais alguma coisa para o pessoal? Porque eu acho que acabaram os nossos escopo de perguntas. E aí eu quero saber, assim,
que você tem para falar para a gente, assim, para essa caminhada agora desse fim, desse 2020? Claro. Bom, gente, o que eu posso dizer é o seguinte: nós somos internacionalistas. Se a gente escolheu estudar essa carreira, é porque a gente sabe que o mundo ele é muito maior do que o bairro em que a gente vive, o município em que a gente vive, o estado em que a gente vive, o país em que a gente vive. É, e a gente sabe também que os processos eles não acontecem soltos, né? Tá tudo muito interligado, principalmente em tempos de globalização. Então, você tem realmente assim um pequeno processo que acontece aqui, produz outro impacto do outro lado do mundo. Então, eu acho que fazer um intercâmbio é fundamental para qualquer estudante de qualquer área, mas para um estudante de RI é ainda mais importante, né? Porque, sem dúvida, realmente te ajuda a colocar as coisas em perspectiva no seu próprio país. Quando você vê como que os seus processos, os processos do seu país, eles repercutem lá fora, quando você vê como que as outras sociedades lidam eventualmente com problemas parecidos com o que você tem no seu país, tudo isso realmente amplia muito os horizontes. Então, assim, acho que é isso. Assim, a última coisa que eu poderia dizer a última coisa que eu gostaria de dizer aproveitem as oportunidades. A gente tem muitos alunos de RI que conseguem ser contemplados com bolsas do tipo Santander Universidades. A gente tem muitos alunos de RI que se engajam no mundo da pesquisa depois, que fazem mestrado, que fazem doutorado. E fazer pesquisa é sempre isso, você tem que sair do país para apresentar seus resultados em congressos, para fazer pesquisa fora. Então, eu acho que se isso é importante para qualquer carreira, para a gente de RI, nossa, é fundamental. Então, super incentivo e estou super à disposição. O edital do Santander Universidades ele está aberto já, né? O desse ano, de 2020, está aberto até acho que agosto. Então, se alguém tiver dúvida, se quiser algumas dicas, se quiser também, sei lá, que eventualmente eu tente colocar em contato com alunos que recentemente foram contemplados, estou super à disposição. É sempre um prazer para mim falar sobre intercâmbio. Tá certo? Tá certo, prof. Muito obrigada mesmo por ter participado disso com a gente e só tenho a agradecer realmente, viu? Muito obrigada, Fabi. Bom, Prazer é meu. então eu vou encerrar a nossa gravação, tá bom? Muito obrigada. Tá certo. Que isso. Tchau, tchau.